Gente, tudo bem com vocês? A gente vai começar a gravar agora a aula um, parte 3, né? E, e a aula um, parte 3, a gente tinha falado sobre um pouquinho sobre o que são os morcegos, né? A gente falou um pouquinho da diversidade dos morcegos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia dos morcegos, principalmente referente ao voo e a ecolocação, um pouquinho só, porque a ecolocação a gente vai ter especialistas, o Márcia Francini falando sobre isso, né? Então, lembrando para vocês, eu mostrei essa figura para vocês, falei, ó, os morcegos são caracterizados com duas características fundamentais que definem os morcegos, né? Eles voam, nenhum outro mamífero voa, né? Então, você tem um mamífero voador, você tem um morcego, né? E a segunda característica é a ecolocação, né? Eles usam a ecolocação para detectar é, insetos noturnos, né? Em pleno voo, né? E, né, que os morcegos são capazes de enxergar, eles são capazes de enxergar. Olha, veja esse gráfico aqui. Aqui você tem a luz, e aqui você tem o, as vezes em que um morcego usou, então você está oferecendo para o morcego o Macrotus californicus aqui, e o Megaderma lyria. O Megaderma lyria, os dois têm folha nasal, né? Mas o Macrotus californicus está à direita e ele é fostomide. E o Megaderma lyria, ele é Megadermatida, né? E ele é encontrado na África, né? E Megadermatida é encontrado na África e na Ásia, né? E na Austrália, né? Eles comem pequenos vertebrados, né? Mas e insetos, né? Então você oferece para Megaderma lyria, para Macrotus californicus no laboratório um larva de besoura, né? É uma lavinha de besouro pendurada num fiozinho fino de algodão, né? E ele vai lá e pega e deixa o fiozinho para trás, né? Com a cabeça do inseto e leva o abdômen do bicho, né? E eles são treinados para fazer isso, né? E aí né, quando você oferece para eles, né? Porque essas lavas você cria na aveia, né? Então, elas vão estar voando por aí, mas os morcegos comem com maior alegria, né? É só ofertar a eles, eles vão. Podem até falar, uai, como que tá voando esse bicho? Ah, não, ele tá pendurado por um fio de seda, né? Aí eles vão lá e comem o inseto, né? E é interessante, porque, ó, na absoluta escuridão, eles usam em mais de 90% das vezes a ecolocação. Mas conforme aumenta a luz, a índice de ecolocação diminui, né? Então, por exemplo, a luz entre 125 e 300, eles eles usam ecolocação menos de 50% das vezes. Megaderma lyra, eles passam a usar só 20% das vezes. Então, né, eles olham e falam, nossa, tem uma larva de besouro ali no meio da sala. Eles que pegam, né? E eles não usam ecolocação porque eles estão vendo, né? E outra coisa também que é curioso, né? Se você solta o morcego, ele voa até a altura suficiente, né, para enxergar a área e depois ele vai na direção da caverna dele, né? Então, eles usam então o formato das montanhas próximas, isso e aquilo, para se localizar, porque eles migram longas distâncias, né? Então, é, essa coisa de voar até uma altura em que ele consegue enxergar o, as montanhas, né? E as coisas, depois vai reto para a caverna. Isso aí é impossível de fazer com a colocação. Eles estão olhando em volta e falando: ah, olha, ali está o Pico da Bandeira. Então, se o Pico da Bandeira está ali e o Forno Grande está ali, a minha caverna está aqui, né? Então, eles enxergam bem, né? Então, o morcego enxerga. Só que ele funciona em cavernas escuras, em noites escuras. Eles, inclusive, preferem quanto mais escura a noite, melhor, né? Porque quando tem luz, as corujas comem eles, né? Você encontra crânio uh, crânio de morcego no meio daqueles regurgitados que
né, as corujas, elas acumulam um papo, né, na moela, né, pelos e coisas que elas não, né, aí elas não passam para baixo, né? Então aí depois o que elas fazem? Elas regurgitam e sai uma pelota de pelo cheia de osso e dente, né? E aí você pode ver a dieta da coruja nessas pelotas, elas providenciam para os machos zoólogos, né? Agora, a eclocação, e lembra, isso aí é só bem breve, porque a gente vai ver isso mais a fundo mais adiante, né? A eclocação, ela é feita, um morcego, ele emite o som, né? Então, nesse caso, está emitindo pelo nariz, né? Porque ele é um filostomídeo, megadermate, psidirídeo, nulopídeo, assim por diante, eles têm nicterídeo, eles têm essas estruturas no nariz, porque eles emitem pelo nariz, assim como um golfinho, né? Emite pelo melão, né? Quer dizer, funciona como uma lente, né? Então, eles emitem um som, e o som bate no inseto e volta como um eco. Então, esse vai e volta, ele calcula a distância, né? Pelo demora, né? Então, eles não conseguem detectar coisas muito longe, né? Então, dependendo né, ah, né, quanto mais alto o som, menos ele caminha bem, né? E quanto mais baixa a frequência, né? Aí melhor ele caminha, né? Então, morcegos miotas que dão gritos muito agudos, eles detectam coisas numa bolha de 5 metros em volta. Agora, os molocídeos, eles podem detectar numa bolha que chega, sei lá, até, no máximo 50 metros, né? Então, eles têm uma bolha em que eles detectam as coisas. Então, eles estão navegando, usando os olhos e assim por diante, mas eles estão caçando usando a ecolocação. Eles detectam no ar os insetos e aí eles voam em direção a eles, né? E eles sabem que direção voar, porque o som chega primeiro no ouvido do que no outro. A gente faz a mesma coisa, né? A gente sabe que o som vem aqui porque esse som chegou aqui antes do que aqui, né? Então te dá a direção, né? Você calcula essa diferença. Por isso que é difícil saber, quando você escuta uma coisa aqui ou uma coisa aqui, é difícil você saber se foi aqui atrás ou foi aqui na frente, se você tiver de olho fechado. Porque tá chegando simultaneamente nos dois ouvidos, né? Então você sabe que tá nesse plano aqui, mas você não sabe se está para frente ou para trás, tá bom? Mas quando você consegue detectar a diferença, saber em que direção que o som tá, porque chega numa orelha diferente da outra orelha. Então eles sabem direcionar. Então quando o som tá igualmente, ele deve estar vindo de lá, né? E quanto mais fraquinho, isso aí te dá uma ideia da distância. Mas a principal ideia da distância é o tempo que ele faz. Aí ele calcula, né, a velocidade do som, né? Então ele vê, pum, bateu e o eco voltou. Como a gente faz quando a gente vê um relâmpago, né? O relâmpago é a velocidade do som, né? Aí a gente começa a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, digamos, você chega no 10, aí você escuta o barulho do trovão, né? Aí você faz um rápido cálculo mental, 300 metros por segundo. Aí você fala, tá a 3 quilômetros esse raio, né? Então, né, eles fazem isso, só que eles fazem isso em distâncias curtas. Eles conseguem essa sutileza, né? De emite, escuta e calcula a distância, né? Dividido por dois, né? Quer dizer, eles intuitivamente sabem a distância, né? Agora, para evitar que o som deixe eles surdos, a bula deles não está fixa diretamente na, no crânio e é cercado de tecido conjuntivo, né? Cheio de espaços, isso, aquilo, como se fosse um gel, né? Então, que protege e evita, né, a propagação do som. Outra coisa que eles fazem, os músculos contraem, os músculos dos pequenos ossinhos, né? Do ouvido médio, né? Então, matela, bigona, ali é os incos e stapes, né? O estribo, a, a matela e a bigona, né? E eles fazem, né, a, o estribo está preso né, no tímpano, né? E aí o som propaga e depois, desculpe, no ouvido interno, né? Então, o som propaga, né? O martelo, a bigorna e os tapes, aí vibra os tapes, vibra a membrana e você escuta o som, né? E esse músculo contrai para o som não você está sentindo quando ele dá o grito.
E outra coisa neurológica, né? Enquanto que ele está emitindo som, ele não consegue escutar nada. Depois que ele emite o som, isso aí para evitar que os neurônios sejam estimulados e disparem com o próprio som, né? Eles têm que estar prontos para dispararem com o som do eco, né? Então, e naquele intervalo que está fazendo, ele não está escutando nada, mas quando ele para o som, aí a área do cérebro que escuta as coisas volta a receber neurologicamente informação, né? Então, o ato dele soltar um gritinho faz axônios inibirem a recepção para evitar que o resto do cérebro dispare com o próprio som, né? A próprio som dele vai ser muito mais alto. Então, com esses mecanismos, ele evita ficar surdo. Eles estão emitindo um som muito alto, eles estão escutando ecos muito baixinhos, né? Agora, eles sabem se o inseto está indo ou vindo né, pelo efeito Doppler, né? O efeito Doppler é aquilo que quando a ambulância está vindo em direção a você, a ambulância está meio que atropelando o próprio som, né? Então, o som da ambulância é... Ele passa de você, aí ele emite o som, anda um pouquinho, emite o som, anda um pouquinho, aí a frequência aumenta. Aí você, então, quando a ambulância está vindo, então, é a mesma coisa, eles emitem um som e tá indo embora. Eles emitem tá vindo, né? A laringe é uma coisa extremamente complexa, é extremamente complexa, alguém precisa estudar isso, né? É muito mais complexa que a nossa e provavelmente a habilidade de eles emitirem sons extremamente altos no ultrassom está relacionada com essas traqueias, né? Estupendas, né? Esse gogó, essas cartilagens, esses ossinhos, o cricoide, isso e aquilo, é altamente complexo, né? Provavelmente filogeneticamente deve estar cheio de informação. E João, vai estudar morfometria? Então veja, um morcego, ele está emitindo um som, é o som de busca, né? Mas aí bate o eco em alguma coisa, ó, é a fase B, né, de aproximação. Então aí aí o eco volta. Então ele está se aproximando, então ele emite com mais frequência. Porque o eco volta logo, ele emite de novo. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Então tem inseto, tem inseto, tem inseto. Aí, escuta o eco aí. Onde você está? Onde você está? Então ele está se aproximando, então ele vai. Aí finalmente, quando ele está uma distância muito perto, esse som vira. Ele tá. Esse é que ele está chegando na captura, né? Então ele está calculando que o eco vai, bate no inseto a 10 centímetros, volta, 5 centímetros, volta, 3 centímetros, volta, comeu. Aí, normalmente esse som é seguido de um. Por quê? Você vai lá, dá um tapinha no inseto de verdade, parece o goleiro, né? Mata no peito, fecha com o urupatage as asas, aí ele parece uma bolinha de papel, aí ele dá uma cambalhota no ar, né? Porque ele prendeu o inseto dentro das asas e do urupatage, né? Aí ele tá dando uma cambalhota. Aí pegou na boca, tchum, ele se abre, né? Breca a queda dele, aí continua voando, né? Aí não tá emitindo nenhum som porque não tá mastigando, né? Aí depois aí cuspiu a asa, as peninhas mais peludas, né? Aí depois você deu um roto, né? Aí volta a emitir o som de busca, né? Então a gente, interessante, porque não só você sabe se o morcego está passando por uma área, você sabe se é a área de alimentação ou não, né? Porque se tem aproximação e captura em momentos de silêncio é porque eles estão comendo, né? O som do morcego, ele diz muito sobre estratégia de caça e tudo. É uma coisa tão complicada que eu vou deixar na mão do Francine e do Márcio. O principal é de que você tem um som, né? Então, por exemplo, Megaderma lyrae, você tem a cor do som, né? A mesma, né? A sua flauta, ele tem uma frequência fundamental, né?
cabe lá dentro, e depois tem as frequências menores e menores, menores que também cabem lá dentro. Então, quando você assopra uma flauta, uma corneta, o que seja, você, na verdade, emite o som em várias frequências, porque são as que cabem lá dentro, né? Então, a primeira onda, né? A segunda onda, que é exatamente é, metade, acima ainda, né? E então, você tem isso aí, o pessoal chama isso aí da cor do som, né? Alguns instrumentos têm mais cor do que outros, né? Então, por exemplo, o Megadeth Lyria tem várias frequências e quando ele emite o som, ele muda as frequências, né? Então, você aqui tem então você tem esse espectrograma que é o som variando por várias frequências. Então, isso aí seria frequência é, 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 frequência modulada, né? Então, frequência modulada e tem a frequência constante. Então, a frequência modulada, né? Agora, tem algumas espécies que tem dois elementos. Um período de, por exemplo, pipistrellos, mimos, né? Você tem uma frequência que é constante, depois você tem um rabinho, você, né? Você dá, né? Ou, né? Tafozous, né? Tá tendo, agora vê que tem três cubas, é porque com a mesma laringe ele produziu essas três frequências, né? Então, né? Então, isso aí você pode ter um rabinho, né? Então, veja, os quius caçam insetos sobre a superfície dos objetos, eles usam essa frequência porque objetos diferentes absorvem sons diferentes. Então, para o morcego, ele está emitindo um monte de frequências e ele está escutando de volta só algumas, né? É como se você estivesse emitindo luz branca e você tem, aquele objeto ali absorve tudo menos o vermelho, ele é vermelho. O outro objeto ali, ele já tem uma mistura de é, vermelho e azul, aí parece verde, e assim por diante, né? Então, é, vendo as frequências que estão faltando, ele sabe as superfícies, né? Então, aí faz um mapa, né? E aí tem um inseto em cima da folha, né? Então, isso aí são os gleaners. Eles pegam, então, por exemplo, aquela família Nycteridae que tem aquela coisa e aquelas asas grandes, aquelas orelhas grandes, eles pegam Megaderma lyria, Antrozoos pálidos, esses que conseguem pegar insetos na superfície de objetos, né? Então eles, por exemplo, folhas, troncos, então eles emitem muito essa frequência modulada, né? Os que se alimentam em espaços abertos, eles emitem, tem esses dois componentes no som, né? Eles pegam alguma informação da superfície, por isso o inseto é peludo, né? E o pelo interage com o ultrassom emitido, e aí cada inseto tem uma cor ultrassônica, né? Ele está absorvendo algumas frequências e emitindo outras, né? Então, ele recebe branco, né? Todas as frequências, ou que o morcego emitiu, e ele reflete cores diferentes, porque ele reflete alguns e absorve outros sons, né? Agora, é, é o Rhinolophus rushi, por exemplo, ele emite um som que é. Então, ele começa a frequência mais baixa, ele sobe, aí ele mantém durante algum tempo. Então, veja, ele está fazendo as duas coisas, né? Um, e, e para os síderos, né? Ele está usando. Mas também tem um componente. E isso aí é interessante porque se ele forrageia perto da vegetação, ele talvez faça isso para principalmente ter informação se o inseto está indo ou vindo, né? E você tem objetos estáticos e você tem um objeto se mexendo. Então ele está pensando essa informação de efeito Doppler associada com o substrato, né? Mas é uma coisa complexa e vocês provavelmente vão ter que escutar bastante sobre isso, ler artigos sobre isso, então vai ficar na mão da Francine e do Márcio. Então eu vou direto para a anatomia aqui.
E é, eu quero que vocês se lembrem da anatomia humana, né? Se vocês lembrarem, por exemplo, ainda mais se vocês forem fazer musculação, né? Pega uma barra de ferro, né? Vocês vão fazer, sei lá, agachamento, né? É, e vocês vão levantar a barra, né? Ou vocês vão fazer aquelas barras paralelas, né? Então que vocês vão contrair os músculos das costas, né? Então, aí quais são os músculos envolvidos? Aí você tem vários, né? Por exemplo, você tem o trapézio, né? Ele é envolvido com a depressão, ele trava as escápulas e puxa elas para baixo, né? Agora, se você está levantando o braço, né? Aí você está usando o trapézio, a parte superior, e você tem esses músculos aqui de cima, né? E, né, os elevadores de escápula, né? O serrátil, ele se fixa aqui, ó, veja aqui o serrátil. O serrátil é esses músculos que ficam aqui, né, que parece um monte de banana, né? Ele está embaixo da escápula e se fixa na parte lateral da escápula. Eles meio que são usados para puxar. Então, quando você faz flexão no chão, né? Você está usando o serrátil, né, que estabiliza a escápula, né, e ajuda para empurrar para frente. E claro, o peitoral, né, mas você também está mexendo nos músculos de trás, né. Né, o, os músculos romboides, eles, né, ajudam a manter as escápulas próximas, né. E essa parte média aí do trapézio também, né. E o peitoral menor também é responsável, né, por manter a escápula no lugar, né, e funciona, né, para estabilizar a parte frontal da escápula, né. E então acho que a gente falou, né, os romboides, o trapézio, o elevador da escápula, o serrátil anterior e o peitoral menor. Todos esses músculos são importantes para mexer as asas do morcego ou os braços da pessoa, né. Além disso, você tem em cima desses músculos, você tem o deltoide, né? O peitoral maior, né? O grande dorsal, e tudo isso aí são músculos que você usa ou para fazer flexão, ou para fazer as barras paralelas, né? Ou para, sei lá, né? Pegar um peso e, né, sabe aquele exercício que você levanta até aqui e volta, isso aí envolve o deltoide, né? Então, a adução tem a ver com o peitoral e o grande dorsal, né? Extensão tem a ver esses dois e mais o deltoide, né? E flexão é principalmente esses músculos da frente, a parte de cima do peitoral e a parte frontal do deltoide, né? Aí você tem a rotação medial, que usa muitos músculos associados à porção posterior ali, né? Né? Esse amarelinho aqui, né? O coraco braquial, né? E esses músculos da parte de posterior aqui do é, da escápula, né? E né, então todos esses músculos estão envolvidos, né? Ah, o coracobraquial, né? O redondo maior, né? O redondo maior ele fica bem aqui atrás, tá? E se fixa aqui na escápula, né? Ele também está envolvido então nesse movimento aqui atrás e junto com ah, esses músculos aqui que estavam faltando, né? O supraespinhal, o infraespinhal e o redondo menor. Então tem um monte de músculos e ó, a gente não pode se esquecer do subescapular. Então esses músculos, eles estabilizam a cabeça do húmero e são principalmente movimentos de adução e rotação lateral. Então tanto que né, se por exemplo, se você tem um dano no supraespinhal, para você levantar o braço, você ainda consegue mexer o deltoide, né? Então você tem que fazer assim, para aí o deltoide consegue levantar o braço, que nesse ângulo o deltoide não consegue levantar o braço. Então quem vai fazer esse movimento é o supraespinhal, né? Então se você danifica esse músculo aqui do supraespinhal, ou o nervo dele, né? Aí você não consegue levantar o braço. Aí você tem que fazer assim, aí você engaja o deltoide. Aí o deltoide daqui em diante, né, quando o braço chegou aqui, o deltoide pode levantar o braço, tá bom? Então,
todos esses músculos são extremamente importantes para o morcego, pois o morcego usa os músculos tanto da frente do peito quanto das costas para mexer os braços, né? Então aqui vocês já viram as figurantes, né? Mostra as membranas, né? O propotágio, os dactilopatágios, o plagiopatágio e o uropatágio, que dão a superfície que garante, né, ao morcego a capacidade de voar, né? Então, os morcegos são Chiroptera. Ah, antes da gente continuar, que morcego é esse? E família? Bom, olha os pezinhos, olha a cauda saindo do uropatágio, né? Os pezinhos grandes, cheios de pelo, né? Olha essas orelhinhas de confila, né? E olha, as asas são estreitas e compridas. Molocídio, tá? Então, quanto que a gente está falando, vamos tentando identificar baseado nas características que a gente tinha falado anteriormente. Não que vocês precisam saber isso agora, porque a gente vai entrar mais a fundo mais adiante. Então, bom, essas membranas, elas garantem essa asa estreita e comprida esse é um morcego de velocidade, né? Tem asas de gavião, né? Mas o morcego, quando ele voa, eles usam essas membranas do dactilopatágio, plagiopatágio, uropatágio, o propotágio, para fazer a forma da asa. E a forma da asa, o efeito de Bernoulli, ela gera um empuxo. Tanto que quando o morcego voa, se ele ficasse com a asa planando, ele ia gerar né, sustentação, como um helicóptero, mas ele não seria capaz de voar. Quando o helicóptero ataca, o que ele faz? Ele inclina para frente. Por quê? Porque a mesma coisa, quando a ave ou o morcego voam, eles podem até estar retos, mas a asa está cortando o ar num ângulo de 30 graus, 45 graus. Por quê? Porque a asa tem essa forma que gera o empuxo. E se a asa ficar na posição reta, vai só gerar empuxo para cima. E claro, se você der um jato, aí funciona, né? O jato empurra, ou uma hélice, né? Vai cortando o ar, empurrando ele para trás e vai gerando, né? Mas se, como no helicóptero, a sua asa é a sua hélice, e você faz propulsão com a asa, você tem que cortar o ar num ângulo. Assim você está gerando força para cima e força para frente, tá bom? Então por isso que o helicóptero, quando ele vai atacar, ele meio que inclina para frente, o nariz parece que está apontando para o chão, e ele vai para frente, porque ele tem que gerar esse empuxo para frente, tá bom? É a mesma coisa quando você voa, você pode até estar com o corpo reto, mas a asa está cortando o ar assim, e depois se contrai, aí depois você corta de novo, tá bom? Para gerar empuxo, tá? Que mais? Então, a asa é uma coisa viva, né? Ela tem fibras musculares, olha, músculo plagio-patagialis, o músculo meropatagialis, músculo coracocutáneos, músculo dorsoplagio-patagiis, músculo tensor plagio-patagi, um, músculo occipito-policalis, né? Então, veja, quiropatrágio brevis, né? Então, tem vários músculos que garantem a forma da asa. E veja, diferente da asa do passarinho, eles conseguem mudar a forma da asa. Quer dizer, o passarinho, ele abre a asa, fecha a asa, e, né, então, dependendo de como ele posiciona as penas na asa, ele pode mudar a forma da asa, mas não como o morcego, porque o morcego tem músculos dentro da asa. Ele tem fibras elásticas dentro da asa. Assim, quando ele relaxa, a asa elástica, ela diminui o tamanho, né? Então aí você não fica arrastando a asa no chão, né? Porque ela encolheu, né? Mas aí quando você estende, é como uma barraca elástica, né? Então é como se você pegasse um elástico e botasse por cima da barraca. Aí você tem essa barraca. Mas aí você solta e tonk, ela contrai, né? Então quando o morcego fecha a barraca, né? Fecha os dedos, a membrana contrai, né? Não fica pulando, pendurada para fora, né? Então tem fibras elásticas na asa, tem vasos na asa, dá para tirar sangue da asa do morcego furando o vaso, né? É uma coisa viva.
e cheio de nervos, né? Que aí eles calculam, e o voo do morcego é extremamente flexível por causa disso, né? Então eles voam do jeito que instável, assim, que dando 90 graus, isso e aquilo, que os aves não conseguem fazer. Aqui a gente tem isso aí, ó, cortesia do Museu de Ciências da Vida, o Marcos Vinícius Freitas Silva mandou pra gente, né? Isso aí do museu que eles dissecaram. Então veja, você tem esses ligamentos e esses músculos que dão a forma da asa, né? Então aqui, ó, o morcego tem esse músculo aqui, que músculo ossitopolicaris, né? Que vai do crânio, occipito, até o pólex, né? Policaris, né? Então, ó, policaris, occipito, né? Então, esse músculo, né? E claro, veja aqui, quando ele abre a asa aqui está fechada, né? Quando ele abre a asa, esse músculo vem para baixo, tá vendo? Então, ó, é, a asa fechada, a asa aberta, né? E esses músculos eles atuam para, quando ele contrai, é, eles, eles, né? Mantêm e travam, né? Ó, a asa é estendida pela contração dos supraespinatos. E os dedos e as braços são automaticamente estendidas, né? Então, né, ao abrir a asa, os dedos são estendidos. Ao fechar as asas, os dedos são fechados. Isso é mais ou menos automaticamente, porque os músculos se originam lá em cima, né? E né? Então, veja, esse músculo aqui está solto, né? Mas quando a asa é estendida, ele vem para baixo aqui. E a contração disso com, controla a forma do patágio aqui, né? Agora, as aves têm os músculos predominantemente no peito. Ó, tá aqui os olhos. Esse aqui é o bico do tucano, né? Então, esse aqui é a frente dele. Enquanto que os morcegos têm músculo na frente e atrás do corpo. Isso aí tem a ver com o jeito que a asa da ave funciona. A ave, quando ela bate a asa para baixo, ela usa o peitoral maior. Quando ela bate a asa, você tem esse músculo que passa pela fúrcula e se estende na parte de trás. Então, ele contrai o peito, a asa fecha. Ele contrai o músculo supracoracoide, que também está fixo no externo. E aí o que que acontece? Então esse músculo dá a volta do braço, coisa, aí ele abre. Então, por isso que abre aquele peitão, né? Pois os músculos das costas estão na frente, né? Na verdade, esses músculos da frente que funcionam os, mexendo o braço para cima e para baixo, né? Então, a musculatura nas costas das aves é menos desenvolvida, como você sabe quando você come um frango, que a musculatura do peito. Enquanto que o morcego tem músculo da frente e músculo atrás, né? Então, na músculo da frente, o pectoralis, os serratos, os clavodeltoides, um, e assim por diante, os subescapulares, todos eles funcionam para fazer esse movimento. E para voltar, aí eles usam trapézio, romboide, espinodeltoides e o músculo acromiodeltoide, né? Então, a gente viu um monte de músculo, não foi à toa, né? Ficou olhando um monte de músculo que tem na nossa escápula, lembra? Tuque, 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 porque os morcegos, eles são bombados na frente e atrás, enquanto que as aves, eles só são bombados na frente, né? É como se eles só ficassem fazendo flexão e esquecessem de fazer barra encostando a parte de trás das costas, fazer aquelas barras paralelas, essas coisas assim, né? Então, os morcegos não, eles têm a frente e atrás bem desenvolvidos. Mas isso aí é dado pelo detalhe que os músculos que mexem o braço para trás nas aves, eles também se fixam no externo, na parte de baixo. Então, na parte da frente tem um peitoral e embaixo de tudo você tem o coracoide, né? Agora, a fúrcula, na verdade, são as clavículas que são fundidas, né? E o externo das aves é enorme, mas muitos morcegos, principalmente os que voam muito, também têm um externo que tem uma quilha. Então, isso aí é interessante, mas não estão desenvolvendo quanto das aves, porque tem muito músculo nas costas, né?
Agora, a gente acredita que as aves têm os músculos todos num lugar só para simplificar as coisas e diminuir o peso geral, né? Mas os morcegos não evoluíram isso e aí eles têm, né? Eles são, parece aqueles caras que vão na academia e ficam treinando peito, costas, isso e aquilo, mas esquecem de treinar as pernas, né? Então eles têm perninhas fraquinhas, né? Bom, um, então aqui a gente tem um réptil, né? O réptil, né? Ele tem essas patas laterais, né? E o músculo supracoracoide ajuda a manter as pernas, a fechar os coisas e evitar que o réptil caia de barriga no chão, né? Agora, né? Um, então, em répteis, as patas são a 45 graus, né? Então aqui, né? Então, e o peso é, é apoiado, puxando pelos músculos supracoracoides. Mamíferos, a linha da perna é exatamente embaixo do corpo e as pernas são conectadas com o tórax, por muitos músculos, tá? E, então, isso comparado com um réptil maior, né? Um, a gente tem o músculo romboide, o músculo da pélvica, que segura a escápula, e depois a gente tem o músculo serrátil, que estabiliza a escápula e ajuda a puxar ela para fora e para baixo, né? Você tem os músculos peitorais, a gente tem os músculos deltoides, eles atuam para manter o húmerus e o rádio, né? E mexer ele, né? Ele é a escápula, né? Então você tem, na verdade, um arcabouço de músculos que conectam a, as pernas com a escápula no resto do corpo, né? E nos morcegos, os músculos que normalmente apoiam a pata da frente são transformados nos músculos de voo. As flechas perto da direção do nome dos músculos indicam que parte do voo é que eles são ativados, né? Então, aqui a gente tem o músculo trapézio, o músculo supraescapulares, infraescapulares, os romboides são para cima, serrátil, os peitorais são para baixo, tá bom? Agora, lembre que a asa do morcego é uma mão. Então, aqui você tem um húmero, aqui você tem um rádio, né? A ulna, ela é reduzida, né? E fundida, né? E aí você tem aqui esses ossinhos aqui, são os ossinhos do pulso, e os metacarpos, os, é, os metacarpos e os dígitos, as falanges, eles fazem a, a asa, né? Então veja, no morcego, os metacarpos são divididos para deixar a membrana subir até quase o pulso, tá bom? Bom, aqui lembra aquele desenho aqui? Então, isso aí mostra a atividade cíclica da asa do morcego. Então, aqui o morcego, a asa descendo e a asa subindo, né? Então, você começa com a musculatura, quando você mede, quando os músculos estão contraindo eletricamente, você tem o músculo trapézio, o músculo deltoide, né? É o comecinho, né? E o upstroke, né? Tá subindo, né? E o músculo espinate, o músculo subescapulares, o músculo terêncio, o bíceps também estão ativos, né? Aí, tá terminando o upstroke, começa a entrar o músculo peitoral, o músculo serrátil, o músculo labodeltoides, o músculo espinate, subescapulares e o bíceps. Aí começa o downstroke, né? Isso que dá impulso para voar, né? Porque isso aqui é subir, isso aqui é voar. E aí, principalmente peitoral, serrátil, clavo deltoide, né? Aí, para descer todo santo ajuda, né? Aí depois tem uma parte aí do downstroke que para, né? Aí tá terminando, aí começa a entrar o deltoide e o trapézio, né? Para frear o movimento e começar a puxar de volta para trás, né? Tudo bem? Vocês entenderam, né? Acho que talvez valha a pena parar aqui, voltar, olhar ali, ver que músculos são quais, se vocês realmente quiserem entender isso, né? Não, né?
isso. Aí, se vocês realmente ficaram fascinados, né? Como tem gente aqui que trabalha no Museu de Ciências da Vida, façam isso, né? Se vocês quiserem, né? Bom, aqui é um morcego voando, né? Então a dinâmica é a aerodinâmica do voo horizontal, né? Então, a asa está cortando o ar, você gera empuxo para cima, tá? Então a asa tem que cortar para baixo. Então veja, a forma da asa que muda. O morcego consegue mudar a forma da asa, né? Por quê? Porque tem músculos que controlam o propatágio, o adutor dígito quinte, né? Ele contrai. Então o câmbio da asa ele é mudável. Então você tem as membranas que tem músculos e fibras elásticas, né? E, e eles contraem os músculos, eles formam, se eles querem mais empuxo para cima ou menos, né? Então, a forma da asa. E o efeito Bernoulli, ele funciona porque o ar que caminha reto, ele exerce mais pressão que o ar que dá uma volta, porque para dar uma volta e chegar ao mesmo tempo, ele vai mais rápido. Isso aí torna ele menos empuxo. Então, essa diferença na forma da asa que o morcego obtém, né, com os ossos e a musculatura e mexendo na forma da asa, ops, eu pus isso aqui só para me lembrar. Então, isso aqui faz com que o morcego consiga mexer as asas e mudar a forma dela e conseguir fazer né, criar um empuxo. Então, esse empuxo aqui é controlado pela forma da asa, né? E ele corta para baixo para gerar um empuxo para cima, né? E aí, quando ele cria esse turbilhão de ar, né, quando ele mexe a asa, e né, você cria um vórtex que é criado quando ele bate a asa, né? Então, esse bater a asa, esse gerar o vento, ele cria um vórtex. E veja, esse vórtex é inclinado para frente para gerar empuxo para frente, tá bom? É, e ele fica em frente desse vórtex, ele é como um surfista em frente da onda, né? Então deixa eu fazer uma pausa, porque eu já falei bastante, e é, eu dou uma pausa e depois eu continuo, tá? Então, então interromper a gravação, então a gente está interrompendo a gravação dessa parte 3 aqui, e aí a gente daqui a pouquinho volta com a parte 4. Interromper a gravação. Tchau, tchau para vocês.